Nosso giro de informação vai começar repercutindo o resultado da enquete do dia de ontem. Ontem teve muita gente que participou da nossa enquete. Nossa enquete do dia de ontem repercutiu a Semana Santa, Semana da Páscoa. Tem a Páscoa cristã, incorpora elementos da tradição judaica. Outras religiões também adotam o período como um momento de reflexão e de renovação. E a gente aproveitou esse momento para fazer uma enquete para saber qual a religião dos nossos internautas, aquelas pessoas que participam aqui das nossas enquetes. Vejam só, nós tivemos a seguinte composição aqui da nossa enquete do dia de ontem. Com 43,7% dos votos, religião católica, 43,7%, foi a que teve mais votos no dia de ontem, mais pessoas se dizendo católicas por aqui. Com 27,5% evangélicos, né, que não são os evangélicos, que não são os luteranos, porque luteranos a gente tem aqui também separado com 17,6%, na terceira colocação. Depois, na quarta colocação, tenho religião, mas não sou praticante, 9,9%, quase 10%. E a minoria aqui, 1,4%, se dizendo ateus. Então, tivemos aí também um percentual mínimo, mas tivemos de pessoas que se dizem ateus. Então, 43,7% católicos, 27,5% de evangélicos, 17,6% de luteranos, 9,9% tem religião, mas não são praticantes. E aí, né, não estão, talvez sejam católicos, não praticantes, talvez sejam evangélicos, não praticantes, mas são 9,9%. Também temos 1,4% de pessoas que se dizem ateus. Não tivemos nenhuma votação para religiões aqui de matriz asiática, como o budismo, o shintoísmo, etc. E também nenhuma de matriz africana, como o candomblé, a umbanda, e outras religiões de matriz africana. Obrigado para você que participou. Olha, eu estava dando uma olhada no IBGE aí também, nos dados do IBGE. Os dados aqui da nossa enquete estão ali em 48%, 49% dos católicos no último levantamento do IBGE. E aqui deu 43,7%. Também a nossa cidade aqui tem uma forte influência da igreja luterana, com 17,6%, e 27,5% dos evangélicos. Mas não foge muito, né, do que é a composição na pesquisa nacional ali do IBGE. O número de católicos, especialmente, e de evangélicos. Olha, Timbó comemorou seus 90 anos de emancipação política com cerimonial e homenagens. Isso aconteceu ontem, dia 25 de março, quando Timbó, então, celebrava seus 90 anos de emancipação política. E teve, sim, solenidade, teve homenagem, teve cerimonial ali no Paço Municipal, em frente à Prefeitura. Estiveram presentes autoridades e representantes de entidades municipais, instituições de ensino, servidores públicos, imprensa e comunidade em geral. Durante o evento, inclusive, um momento muito bacana também foi homenagem ao grupo folclórico Os Cinquentões, que foi homenageado pelos seus 40 anos de história, juntamente com o aniversário de emancipação política de Timbó. O grupo folclórico também comemora aniversário, porque no dia 25 de março de 1984, o grupo foi criado justamente para, na época, celebrar os 50 anos de emancipação política de Timbó. Daí que veio o nome, né, Os Cinquentões, por conta daquele dia em 1984. Então foi uma solenidade muito bacana, marcada aí por discurso do prefeito, teve declamação de poema, de poesia aí do Lindolf Bell por um estudante também do Colégio Polidoro Santiago, teve o hasteamento das bandeiras pelo prefeito e ex-prefeito também aqui da cidade de Timbó. Então, apesar de ter sido uma solenidade mais rápida, mais breve, foi muito interessante, foi muito grande em conteúdo, né? Então, esses foram os 90 anos de Timbó, marcados já no dia 24 de março
começou ali já, né? Com a maior barra de chocolate do Brasil sendo entregue, um destaque da Páscoa no Parque, mas que também tem alusão, que fez alusão aos 90 anos de emancipação política. E ontem, então, uma solenidade, né? Um cerimonial cívico aí para a passagem dessa data especial aqui na nossa cidade. E a Rádio Cultura esteve presente e a gente vai mostrar um pouco do que aconteceu lá. 90 anos de emancipação política na cidade de Timbó. Hoje, dia 25 de março de 1934, Timbó se emancipava politicamente, começava a andar com as próprias pernas, se desvinculando de Blumenau. Para comemorar uma data tão especial, hoje um cerimonial cívico foi apresentado aqui em frente à Prefeitura de Timbó, no Paço Municipal. Prefeito, então, manhã de hoje marcada aí pelo cerimonial cívico dos 90 anos de emancipação política de Timbó. E qual que é o recado, então, que fica para a população? Afinal, 90 anos, né, prefeito? Muito bom dia, Julian. Bom dia a todos os internautas da Rádio Cultura. Uma data alusiva ao dia 25 de março, né? Hoje, segunda-feira, 90 anos de emancipação política e institucional. Momento que Timbó se desvinculou de Blumenau, né, e começou a ter mais autonomia em face às suas políticas públicas na construção do que nós temos hoje, que é a nossa Pérola do Vale. Guilherme Luiz Vicenzi, aluno do Colégio Polidoro aqui em Timbó, ele que fez declamação de um poema aqui durante o cerimonial cívico dos 90 anos de Timbó, de emancipação política. Guilherme, qual foi esse poema aí que você leu hoje aqui pra gente? Noite em Teu Jardim, Mãe, né, de Lindolfo Bell. Um poema, inclusive, do nosso poeta Lindolfo Bell aqui, e o Guilherme aí que aceitou a bronca, né, Guilherme? Foi convidado para falar o poema, declamar aqui pra gente, aceitou e foi um desafio, então. Foi assim, né? Mais ou menos, né? Já sei decorar bastante. E primeira vez que você declama um poema assim na frente de um público? Sim, primeira vez. Então aí vai ganhando experiência agora, primeira vez, ganhou gosto pelo negócio, vamos declamar mais poemas aí? Tô no projeto aí, né? Quantos anos? 14. 14 anos então, já tem um baita vozeirão aí, então, grande declamador aí de Timbó. Nesse dia também muito especial, 25 de março de 2024, além dos 90 anos de emancipação política, temos também aniversariantes na cidade de Timbó, que é a banda Os Cinquentões, né, que inclusive estão hoje completando 40 anos aí de existência, levando as tradições e a cultura timboense ao estado de Santa Catarina inteiro, aí com muito orgulho. Verdade, bom dia. Isso é uma alegria para a gente que participa, né? O nosso grupo está fazendo 40 anos, foi fundado em 25 de março de 1984, na gestão do Ingo Germer, que era prefeito na época, e resolveu juntar uns músicos que estavam se perdendo essa cultura do bandoneão, e ele gostava muito do bandoneão. E aí juntou 10 músicos na época, e para fazer parte de um evento que era a emancipação política de Timbó. Eram 50 anos. Por isso o nome hoje em dia também do grupo. Não é pela idade dos músicos, que coincidentemente parece que eles têm tudo 50 anos ou mais. E né? Um grupo que é atlético até. O mais novo que nós temos agora, ele tem 13 anos e a pessoa mais velha está com 83 anos. Né? Nós estamos divulgando principalmente a nossa cultura. O grupo já fez apresentações em outros estados, em outros municípios aqui de Santa Catarina, e é com maior prazer que a gente faz isso, porque a nossa cultura tem que ser preservada. Pois é, no embalo dos cinquentões, o repórter Cultura dessa manhã aí, eles que se apresentaram ontem nesse evento cívico, de frente ao Paço Municipal, a Prefeitura de Timbó, em homenagem aos 90 anos do município de Timbó. Parabéns aí para os timboenses, parabéns também para o grupo Cinquentões. O
O PT define candidatura para a prefeitura de Indaial. Aqui em Timbó a gente já sabe que o PT já tem um pré-candidato para a prefeitura de Timbó, que é o professor Caleb. O Partido dos Trabalhadores está firmando sua posição na corrida eleitoral em Indaial, consolidando conversações com diversos setores da sociedade civil organizada, diretores de bairros, lideranças religiosas, filiados e simpatizantes. O objetivo é anunciar sua candidatura à prefeitura de Indaial. O presidente do Diretório Municipal, o ex-prefeito Olímpio José Tomil, confirmou que está sendo montado um plano de governo centrado na participação popular em um claro compromisso com o governo participativo. Olímpio Tomil destacou que o partido atravessa um dos melhores momentos na região. Além de ter suas bases fortalecidas, conta com o apoio da deputada federal Ana Paula Lima e do presidente Lula, ambos empenhados em viabilizar grandes projetos e concluir outros em andamento. O PT já governou Indaial por 2 ocasiões, entre os anos de 2001 e 2008, período no qual deixou sua marca na administração municipal. Inclusive, foi o Olímpio Tomil lá pelo PT que governou a cidade de Indaial. E olha, com esse racha que acontece ali na cidade de Indaial e muitos candidatos postulando o cargo à prefeitura, não vamos olhar para o PT achando que o PT não tem chances aqui na nossa região, principalmente nas cidades em que acontece esse tipo de situação, onde tem muitos postulantes ao cargo, muitos postulantes com boas chances, aí dividem os votos, porque aqui na nossa região, as nossas cidades não tem segundo turno, então tudo se define no primeiro turno com qualquer número de percentual de votos, e aí quando tem muitos candidatos e com um bom potencial, racha muito a opção do eleitor e os votos ficam bastante distribuídos, e aí os partidos acabam todos eles tendo alguma chance, né, de chegar ao pleito, não só chegar no pleito, mas chegar com chance de chegar a vencer o pleito eleitoral. Olha, vereadores de Timbó aprovam um projeto que institui o Dia Mundial da Marcha para Jesus no âmbito do município de Timbó. Aqui eu trago o artigo 1º do projeto de lei ordinária 6 de 2024. Fica instituído no município de Timbó o Dia Municipal da Marcha para Jesus, a ser comemorado anualmente no primeiro sábado após os 60 dias do domingo de Páscoa. A Marcha para Jesus é um evento religioso que reúne igrejas cristãs do país e do mundo, sendo aberto inclusive à participação da população. O evento tem como intuito promover a união e comunhão dos fiéis. Apesar de tantos anos, a marcha continua impactando, reunindo um grande público, demonstrando o crescimento do evangelho no Brasil. Se estima que ela ocorre em mais de 200 países e, em uma das suas mais recentes edições do Brasil, levou 3 milhões de pessoas às ruas para louvar, reconhecer e engrandecer o nome do Senhor Jesus. A primeira marcha para Jesus aconteceu lá em 1987, em Londres, na Inglaterra. No início, a intenção da igreja era mostrar que está viva e não somente dentro dos prédios, viva e presente na sociedade. No início da década de 90, a marcha se tornou um evento de proporções continentais, ocorrendo em toda a Europa, chegando a outros países da América, África e Ásia. O evento também chegou no Brasil em 93. Naquele ano, a Marcha para Jesus foi realizada em mais de 100 cidades em várias regiões do Brasil. A autoria do projeto é dos vereadores Douglas Marchetti e Gilmar Agiotti. Então, 60 dias depois da Páscoa, o primeiro sábado depois desses 60 dias, acontece aqui na cidade de Timbó também a Marcha para Jesus. Projeto aí do Douglas Marchetti e da Gilmar Agiotti. Coincidência o nome dos dois estarem aparecendo juntos no projeto? Creio que não. Olha, vocês estão lembrados da ex-senadora Ideli Salvati? Pois ela foi falar de Santa Catarina
e causou revolta aí dos catarinenses na sua fala. Ela estava falando durante alguma celebração, inclusive a quem ela estava se dirigindo naquele momento era o padre Júlio Lancelotti. O padre Júlio Lancelotti, conhecido aí por ser um apoiador também do PT, inclusive que está aí, é alvo de investigação de pedofilia, o padre Júlio Lancelotti. Mas olha só o que a Ideli Salvati falou a respeito de Santa Catarina, vamos acompanhar. Último, eu quero falar para vocês assim, eu venho de um estado, né? Meu estado é Santa Catarina. Eu não preciso explicar para vocês que aquilo ali é lindo, é muito belo, é uma maravilha, mas a gente sofre muito lá, muito. Contra aqueles que pregam o ódio, a violência, a discriminação. Nós temos, é o estado que tem o maior número de células neonazistas em funcionamento. Então a nossa vida não é fácil. Nós criamos, em novembro de 2022, um movimento que depois se transformou num instituto, que é o Instituto Humaniza Santa Catarina. E nós estamos aqui para entregar, porque nós fizemos este ano uma votação de quem é que nós deveríamos homenagear na luta e na defesa. Esse é um trecho do que ela falou aí durante essa fala dela, essa manifestação dela, me parece ali durante uma missa. Depois, mais pra frente, o vídeo mostra ali, inclusive, imagens do padre Júlio Lancelotti. E a Ideli Salvati dizendo que aqui não é fácil, que o estado de Santa Catarina não é fácil, porque enfrenta ódio, enfrenta discriminação, que é o estado com mais células neonazistas do Brasil, enfim, falando um monte de asneira aí a respeito do estado que deu guarida para ela. Ela se elegeu senadora aqui no estado de Santa Catarina, inclusive se você viu as imagens dela aí, tá com um visual diferente, né? Parece até que ela tá querendo se parecer mais catarinense, afinal pintou o cabelo de louro aí, então tá querendo parecer mais catarinense a senadora Ideli Salvati. E só para atualizar, essa senhora nunca foi de Santa Catarina, ela apenas morou aqui, ela é nascida em São Paulo, no dia 18 de março de 1952, é licenciada em Física pela Universidade Federal do Paraná, radicou-se em Santa Catarina em 1976, foi morar em Joinville, onde em 1980 ajudou a fundar o PT lá em Joinville, e também no estado de Santa Catarina, fazendo parte do diretório e da executiva. Foi professora do quadro do magistério estadual de 1983 até 1994. Em 93 também iniciou sua militância no movimento sindical na Associação dos Professores de Joinville, APJ. Ou seja, ela veio militar aqui em Santa Catarina, fez a vida aqui em Santa Catarina, se elegeu senadora por Santa Catarina e agora está falando bobagens a respeito de Santa Catarina. Olha, falando em políticos, ainda Bolsonaro tem 48 horas para dar explicações sobre visita à Embaixada da Hungria, decide Alexandre de Moraes. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu esse prazo de 48 horas para esclarecer uma visita na Embaixada da Hungria em Brasília. Isso foi o que determinou aí o ministro do STF, o Alexandre de Moraes. A permanência de Bolsonaro na embaixada, ocorrendo entre os dias 12 e 14 de fevereiro, veio à tona depois de uma reportagem do jornal americano The New York Times. 4 dias depois de ter seu passaporte retido pela Polícia Federal em 8 de fevereiro, Bolsonaro foi flagrado aguardando para entrar nas instalações da Embaixada da Hungria, acompanhado por 2 seguranças, conforme evidenciado por imagens de câmeras de segurança do local. Segundo o New York Times, a presença de Bolsonaro na embaixada sugere uma tentativa de fortalecer laços com o primeiro-ministro húngaro, o Viktor Orbán, conhecido por sua liderança de direita. Logicamente, isso agora
sempre tem alguma coisa. O pessoal não esquece o Bolsonaro. É incrível, né? Incrível como o Bolsonaro ganha propaganda gratuita aí na mídia nacional e na boca dos políticos de esquerda também. Obviamente que estar ali nessa embaixada da Hungria, justamente alguns dias depois dele ter o seu passaporte retido, 4 dias depois dele ter o seu passaporte retido, dá alguma indicação de que ele pudesse estar buscando abrigo também ali na embaixada da Hungria. Logicamente que isso depende de aprovação, caso acontecesse. Vou imaginar que acontecesse um pedido de prisão e ele poderia estar supondo isso e acontecesse um pedido de prisão, ele estando numa embaixada de outro país, ele estaria imune, né? Não poderia ser preso ali na embaixada. E só que isso se o país concordasse com isso. Tem que ter o aval, tem que ter a participação de outro país. Quando saíram essas imagens que vazaram lá para o New York Times, vejam só, essas imagens vazaram para o The New York Times, nem foi para um órgão da imprensa brasileira, o que sugere espionagem americana, porque foi um jornal americano, né, que passou essas imagens, o que sugere até espionagem americana, o que também não é algo de se estranhar, de que essas agências de inteligência estejam aí fuçando a vida alheia e outros países também. Então, essas imagens vazaram lá para o The New York Times e ele divulgou a imagem e, logicamente, no dia de ontem, a imprensa brasileira deitou e rolou em cima dessas imagens, supondo, querendo imputar aí ao Jair Bolsonaro que ele estivesse querendo fugir do país ou alguma coisa assim. Ele logo se defendeu. A gente sabe que estar numa embaixada 4 dias depois de ter o seu passaporte apreendido, é lógico que pode, não tem nada de errado, legalmente não tem nada de errado ele estar lá, mas claro que pode, uma das alternativas, uma das hipóteses é que ele estivesse lá tentando se defender de uma provável prisão. Mas agora 48 horas para se explicar, esse assunto vai ficar aí mais 2, 3 dias sendo cozinhado, e assim vai. Nasce assunto, morre assunto, nasce assunto, morre assunto, e o Bolsonaro está na mídia brasileira e na boca do povo brasileiro. Querendo ou não, é isso que está acontecendo. Olha, lá em El Salvador, o presidente lá do país está mostrando como é que se faz para controlar a criminalidade e como é que faz para ter segurança pública, que foi o item que o levou ao poder, inclusive. Questão de combate às milícias, combate ao narcotráfico. E olha só, o presidente Nayib Bukele teve 2 homicídios lá no norte de El Salvador, né, com uma gangue, 18 Sureños é o nome da gangue lá, e teve 2 homicídios lá em El Salvador. E olha o que o presidente salvadorenho fez. 5.000 soldados e 1.000 policiais cercando as áreas onde ocorreram os homicídios e a gangue desarticulada com sucesso. Ali a gente está vendo imagens de 2 membros dessa gangue, o mundaréu de gente, de soldados aí, que foram 5.000 soldados e 1.000 policiais, enquanto aqui no Brasil continuam procurando por semanas 2 que fugiram de uma penitenciária que deveria ser de segurança máxima. O Bukele lá está mostrando como é que se faz para ter segurança pública, bota o exército, bota a polícia e resolve os problemas lá que aconteceram no norte de El Salvador. 2 homicídios, uma gangue atuando por lá e o problema resolvido em pouquíssimo tempo, quando tem foco, tem atuação forte na segurança pública. Logicamente, país pequeno, mais fácil de você controlar, não dá para comparar com o tamanho do Brasil, mas o que dá para comparar é com a atitude, com o comportamento, com o foco que o governo tem lá em agir em segurança pública. E assim a gente encerra esse primeiro bloco de informação para você nesta manhã de terça-feira aqui no Repórter Cultura.